Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo vídeo de ontem. Realmente eu comecei a passar mal durante a gravação e eu sou aquela pessoa persistente. Eu podia ter parado o vídeo, não, ter colocado ele no YouTube, assim como na sexta-feira eu não estava em condições, acabei não postando nada. Mas eu sou meio teimosa quando eu quero, né? Falei, não, ontem eu tinha que terminar. Aí me deu muito bocejo, me deu muito sono. Parte é por causa de medicação, que eu ando tomando muita medicação, mas parte eu sentia uma inconveniência espiritual. E isso até eu acho que é importante acontecer, porque eu sou Santo Tomé. Então eu só acredito quando eu vejo. E algumas pessoas que me acompanham, eu creio que seja como eu, né? A gente precisa ver para crer. Não estava tendo uma comunicação espiritual aqui, não tinha nada de manifestação espiritual, mas tinha um incômodo espiritual. Esse livro, desde quando eu comecei a ler ele, eu sinto alguma energia diferente nele. Não é um livro que traz para a gente mensagens edificantes, de fé, esperança, não é algo assim de energia totalmente positiva. São energias pesadas. Eu não sabia. Eu achava que o Divaldo ia trabalhar aqui, assim, como prevenir, né? As influências espirituais, como que a gente pode estar mais atento. Receitinhas, vai. Eu achava que ia acontecer uma história dentro de um contexto que a gente pudesse ficar mais alerta. É também, mas ele mostra os ataques espirituais. E os ataques, eles têm uma energia muito forte, inclusive na hora que a gente faz a leitura. Como eu faço a leitura e eu sinto a energia que tem dentro do contexto da leitura, então eu fico meio que vulnerável a essa energia. Eu não tenho como é que eu posso dizer? Uma disciplina para poder sentir aquela energia mais pesada e conter ela. Eu não consigo ainda fazer isso. Então, quando eu sinto uma energia pesada, não que ela me derruba, mas ela me ataca, ela chega em mim. Então, eu comecei durante a leitura de ontem me sentir incomodada com a energia. E esse incomodar, ele só saiu, para vocês verem como o negócio é real, é importante eu dar esse depoimento. Essa energia só saiu depois que eu fiz o meu evangelho à noite. Ainda o Gilberto, que é um participante do nosso canal no YouTube, um grande amigo, ele ainda mandou para mim mensagem um pouquinho antes do meu evangelho, ele, Patrícia, bom evangelho para você, fica com Deus. O Gilberto, ele está sempre muito atento à minha rotina, às coisas que eu falo, né? Ele participa bastante do canal em relação a isso. E naquele momento que ele mandou para mim bom evangelho, eu ainda estava receosa de fazer o evangelho. Falei, hoje eu não estou muito afim de fazer evangelho. Mas aí, como ele mandou, eu falei, não, eu vou fazer o meu evangelho. Sabe, quando você se sente incomodado com algumas coisas, ficar até meio desanimado. Aí vem aquele anjo de guarda que cutuca um amigo, o amigo vai e te cutuca. O Gilberto ontem ele foi utilizado pelo meu anjo de guarda, pelo Gabriel. Eu tenho certeza que o Gabriel no mínimo falou assim, vai sua teimosa, faz seu evangelho. E eu com preguiça, cansada, desanimada pelas dores, né? E ainda esse incômodo. Falei, hoje eu acho que eu não estou muito afim de fazer evangelho. E olha que eu faço até atrasado, não deixo de fazer. Mas ontem eu não estava muito afim. Olha como a energia negativa, ela vai te pegando assim pelas bordas, né? Mas aí veio aquele cutucão, bom evangelho. Falei, eu tenho que ir, né? Tá mandando ir, eu vou. Eu agradeço ao Gilberto pelo cutucãozinho que ele me deu. Então, assim, hoje eu tô melhor, tô, graças a Deus, um pouco mais firme, né? Os sintomas que eu tenho da comorbidade, da dor nas costas, que eu tô sentindo já há alguns dias, a gastrite, ele vai e volta. Mas eu vou encarar a leitura aqui, espero em Deus que eu consiga fazer bem, como eu pedi antes de iniciar aqui o vídeo, que eu seja útil. A ideia de ler um livro para vocês
É que eu aprenda e que eu também possa ser útil através dessa leitura para pessoas que estão me acompanhando. Esse livro, de fato, ele é voltado, por tudo que eu já vi aqui, à mediunidade, a pessoas que trabalham na casa espírita, né? Isso não quer dizer que quem não trabalha na casa espírita, quem é apenas um assistido ou um curioso, uma pessoa que quer entender como funciona uma casa espírita, não tenha nada a ver com isso. Lógico que tem. De repente, é uma pessoa que futuramente queira vir trabalhar na casa espírita, queira doar o seu tempinho também em atos de solidariedade, de caridade dentro de uma casa. E é importante saber, né, que vai enfrentar também esses dissabores, vai enfrentar algumas adversidades espirituais, porque o inimigo, que hoje é inimigo, um dia ele vai se tornar amigo, ele também vai se modificar. Mas enquanto isso não acontece, ele vai atacar. Ele vai querer que você não faça o bem, porque ele não quer o bem no momento, né? É como na escola. Os alunos que são indisciplinados, eles não querem ser disciplinados sozinhos. Vocês já viram menino na sala de aula, menina na sala de aula fazer bagunça sozinho? Ele quer um grupo, ele quer que as outras pessoas façam também, para que ele não se sinta só, para que ele se fortifique, para que ele domine a situação. A mesma coisa acontece com espíritos desencarnados, que são os obsessores de hoje, mas lá na frente, um dia, eles vão ser, inclusive, anjo de guarda, porque eles vão evoluir também. É da nossa natureza que isso ocorra, que a gente tenha uma evolução espiritual, tá? Então, a gente tem que ter paciência, que é difícil para a Patrícia, nós temos que ter tolerância, né? E esses ensinamentos que o livro traz, ele está me colocando na seguinte posição. Eu sou trabalhadora da casa espírita, apesar de não estar lá batendo minha carteirinha todo final de semana, não ter um trabalho único, né? Eu vou lá e dou passe, ou então eu vou lá e faço uma psicografia, ou eu vou lá e dou palestra. Não, eu não tenho um trabalho certo na casa espírita, mas eu sou uma trabalhadora da casa espírita. Então, para mim, são grandes lições que vêm aqui. Inclusive essa da tolerância, da paciência, que eu já falei para vocês que eu faltei nessa aula aí, né? Eu, quando eu tava na fila para reencarnar, enquanto tava todo mundo na fila da paciência, eu tava em outra fila reclamando que a fila da paciência não andava. Então, o livro traz isso. Ele tá pedindo para que a gente perceba as situações e tenha, de fato, o coração bom, inclusive para quem é mau. Que a gente tenha argumentos baseados em atitudes boas. Não adianta ter argumentos com a espiritualidade se você não tiver uma mudança de comportamento. Então vamos continuar o texto. Eu espero, como eu pedi antes de chegar aqui na leitura hoje, eu pedi a Deus que eu continue fazendo leitura para fazer o bem. Eu não quero ficar aqui pagando mico de abrir boca, de me sentir mal perante uma câmera. Eu acho que esse não é o propósito é outro. O propósito é que eu traga para vocês a boa palavra. Vai acontecer, pode acontecer da energia pesada do livro tentar me atacar novamente e me deixar num estado um pouquinho aí, né, ruim, pode acontecer. Mas eu estou um pouco mais vigilante devido ao que aconteceu ontem. Peço desculpas mais uma vez, porque eu não tinha que ficar aqui abrindo boca e podia muito bem ter excluído o vídeo e jogado fora e não ter postado nada. Mas achei que a gente tem que mostrar também quando as coisas não caminham muito bem, né? Ali estava a prova de que a energia existe, a energia boa e a energia ruim. E naquele momento do meu vídeo de ontem, realmente eu estava sendo atacada por uma energia ruim. Depois do evangelho à noite, eu senti uma limpeza na minha casa, eu senti uma limpeza inclusive no meu íntimo. Os amigos espirituais, eles são maravilhosos. Não tenho palavras para descrever como eles cuidam da gente. Eles sabem o nosso limite, eles sabem, né, as nossas fraquezas, e eles auxiliam quando eles percebem que realmente a gente está sem condições de fazer sozinho. Aí eles dão uma forcinha, tá bom? Então hoje a gente continua na parte 2 do capítulo 14, Providências Salvadoras. A um quase imperceptível sinal captado, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passes que atingissem o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar e ameaçava
a sua atual vítima de extermínio. Detalhe curioso, podíamos perceber. A médium, educada e moralizada, filtrava as palavras chulas e o automatismo cerebral substituía-as por termos equivalentes, porém de menor teor ultrajante. Então, o que acontece numa comunicação muito pesada? O médium disciplinado, ele não vai falar exatamente como o espírito está dizendo. Ele tem que filtrar aquilo, principalmente palavrões, palavras de baixo calão, né? Palavras muito agressivas, de ódio. Então, nós, os médiuns, nós temos que ser disciplinados para ouvir aquilo, né? Para sentir aquela energia e filtrar. Trazer apenas o recado mais sucinto, mais direto. Então, alguns espíritos são tão ignorantes, tão fortes, que eles acabam movimentando as mãos, né? A mão do médium não importa, o médium pode babar, pode enrugar o rosto, ficar com aquela cara, né? Que até dá medo na gente. Mas isso a gente considera ainda que seja uma falta de disciplina do médium, porque o médium não pode se transfigurar. Ele precisa segurar aquela energia e passar só o recado, independente dessa energia pesada ou não. Todos os membros da reunião estavam comovidos e reflexionavam em torno das sutilezas da existência física. Quantas atitudes infelizes que se tomam acreditando-se coroado de razões e sendo inspiradas por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Concluíam que tudo aquilo que se passava na instituição dedicada à caridade era resultado de uma urdidura das trevas e de brechas morais dos seus membros, que facultaram os desastres que ora lhe abalavam os alicerces. Então, devido àquela grosseria do espírito comunicante, os médiuns que estavam naquela reunião, eles perceberam que muitas das brigas, intrigas, conflitos entre eles, não era algo entre eles, era algo que era intuído por esses seres maléficos e que eles estavam dando brecha de ocorrer, né? Sentindo-se asfixiado pelos fluidos benéficos que captava através da médium, exprobou. Qualquer tentativa de afastar-me do miserando inimigo será inútil. Hei de utilizá-lo durante a campanha de destruição deste reduto de pusilânimes que vivem às custas da caridade alheia, assumindo posições de mando como os antigos cardeais da velha igreja romana. Afinal, não vejo qualquer mudança entre o cristianismo atual e aquele que tanto censuram, o da igreja de Roma. Mudaram as formas e conservaram os mecanismos de dominação estúpida das massas ignorantes. Cada membro do conselho é um pseudo-sábio, arrogante e destemperado. Basta-lhe uma negativa e logo se espezinha, sentindo-se ofendido e exigindo tratamento de destaque, onde está a verdadeira fraternidade, o amor aos pobres e mal-cheirosos, que exameiam em toda parte. Esta, como outras muitas, são obras de exterior para chamar a atenção, para a propaganda seu espírito verdadeiro de amor e de caridade. Não suporto mais a dissimulação desses pusilânimes e adiro a nova ordem imposta pelos judeus injustiçados para erradicarmos da terra essa maldita seita que é o espiritismo. Olha quanta revolta. Sem dúvida, o meu irmão sofisma com muita habilidade. Há indubitavelmente muita obra de fachada, como vulgarmente se diz. No entanto, o número de realizações com o selo da mansidão do Cristo e os braços gentis da caridade, inspirada pela fé racional, é incontestável. Não podem as boas árvores ser responsabilizadas por aquelas de má qualidade, nem o trigo saudável pelo escauracho que medra junto às suas raízes, ameaçando-as. O bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem. No entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio.
merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderiam estar nas malhas perversas da criminalidade e da perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus. E por mais intente ser nosso inimigo, especialmente do irmão doente a quem obsidia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper esse curso de ações nefandas e injustificáveis. Ademais, observe quantas pessoas dedicam-se à vivência da fraternidade, da ação beneficente, desde que Jesus veio ter conosco. É certo que ainda estamos distantes do ideal, mas nos encontramos a caminho e oportunamente atingiremos a meta a que nos destinamos. Não me interessam os seus argumentos que me desviam a atenção dos objetivos da espada prestes a aplicar o golpe final no miserável. É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus, porque se o algoz é também filho de Deus, que se está tornando vítima com a sua posição vingativa. O irmão fala de que vítima da infâmia e da crueldade, o que é verdade, mas não se trata de uma vítima inocente. Nos arquivos da memória profunda estão registrados os nossos comportamentos e, como não temos alternativas, iremos permitir-nos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu a injunção. Lamentável. Novamente, o irmão Germano acercou-se da médium e, com uma voz suave, monocórdia, começou a sugestão. Durma e recorde-se, durma e recue no tempo, durma. Simultaneamente, lhe aplicava passes longitudinais, calmantes que pareciam desenfaixar o perispírito das lembranças atuais e induzir o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio. De imediato, o comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês, rico que explorava as pessoas que o buscavam, necessitava de ajuda econômica, avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele que hoje lhe padecia nas garras perversas havia se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe. Quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria, fome, crianças doentes, sofrimentos, insensível cobrador recorreu às autoridades que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando-no num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas. Também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Tomado de espanto, ele gritava: Não sou eu esse infame. Sim, sou eu mesmo, recordo-me. Era justo o que eu fazia, afinal o empréstimo não era uma doação, e o preguiçoso não queria pagar-me tudo quanto me devia. Justo e bom ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria, sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Considere, interrogou o mentor, justo o método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento? Fosse o contrário e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu. E o ódio que o tomou encarregou-se de o perseguir na velhice desditosa e em futura reencarnação, quando se modificaram as paisagens. Tendo o amigo renascido ainda como judeu, reencontraram-se e por isso a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infamante. Desculpa. Acredita? Justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas, vítima, algoz, vítima? Ou pode interromper esse curso trágico mediante a paz que a todos fará bem e a fraternidade que o erguerá a misericórdia de Deus, o Pai compassivo?
O nosso hipnotizador continuou por mais um pouco com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando a fim de que as memórias fossem nítidas. Ouvíamos as considerações do comunicante, mas também víamos aquilo que ele recordava em verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes ressurgiam dos painéis da memória em contínuo suceder até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomados de compaixão pelas suas dores antigas. Certamente prosseguiu o mentor com ternura. Os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem justiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, dos seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante, na sanha do desespero, mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda da vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão que não tem o direito de tornar-se árbitro em causa própria e estabelecer comportamentos perversos de falsa justificativa, de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade, com a voz mansa e hipnótica. Vimos então o poder do arrependimento funcionar. Quando o atormentado... Deixa eu ver, parece que esse texto é bem grandinho, hein? Vimos então o poder do arrependimento funcionar quando o atormentado algoz bradou: rendo-me. Não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-se. Sinto falta de ar, de equilíbrio. Parece que estou morrendo novamente. Sim, meu amigo, estão diluindo as formas de pensamento mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida, para que brilhe a luz da esperança e da solidariedade. No momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento e entregue-se a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão. Ele o receberá na condição de ovelha tresmalhada que se aproxima do redil. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tende misericórdia de mim. E foi retirado da médium ofegante pelo generoso médico hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária que houvera contribuído para a libertação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era possuidora. Logo depois estava completamente reanimada quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras. Esse aqui nós vamos deixar para amanhã. Então, aqui nós tivemos a comunicação do espírito, muito endurecido, né? Muito revoltado. A gente vê que é uma revolta, uma briga, uma luta espiritual de séculos, gente. Nós não estamos falando assim de uma pessoa que nós brigamos ontem, que nós brigamos há 10 anos atrás, que nós conhecemos, passamos pela vida da pessoa, desentendemos e ficou cada qual no seu lado. Não. Nós estamos falando aqui de uma briga espiritual de séculos. De encarne, desencarne, de encarne, desencarne, de pessoas que não se perdoam e complicam a sua vida espiritual com laços de ódio, de raiva, de rancor, de frustração, de melindre, de dor, de sofrimento moral. Pensa, a gente quando sofre na carne, a gente quer remédio, não quer? A gente quer curar, a gente quer que sara logo aquilo porque está incomodando. A gente não gosta de ficar de molho. Ir para o hospital, quem gosta de ir para o hospital? Quem gosta de tomar remédio? Quem gosta de tomar injeção? Quem gosta de ficar internado no soro, preso a um aparelho? Quem gosta de fazer exame, passa em máquina, né? Ou ultrassom? Ninguém gosta dessas coisas, a gente fica amarrado fisicamente, não é isso? Agora, pensa isso moralmente.
a dor, o sofrimento que a gente quer curar e a gente não sabe como se livrar disso. Olha, eu tenho raiva de uma pessoa, mas eu não consigo fazer essa raiva passar. Eu olho para aquela pessoa e me dá asco. Não tem comprimido para isso, não tem aparelho, não tem remédio, não tem exame, não tem médico, não tem hospital que cure. A gente fica meio que desencanado. Ah, meu Deus, desse jeito eu não consigo resolver meus perrengues. Quem tem consciência espiritual fala, eu tô me complicando, Senhor. E eu sei que eu tô me complicando, que vai acabar dando na minha pele isso aí depois, porque tudo aquilo que a gente não resolve moralmente agrega no nosso perispírito. É dor e sofrimento que fica no perispírito. Esse perispírito deveria ser uma caixinha de joia, era para guardar coisa boa. E a gente faz ele de lixeira, a gente guarda um monte de coisa ruim. Quando ele está explodindo de lixo, aí o nosso corpo grita. Aí vem as doenças físicas. E são encarnações passando por doenças físicas, ora com câncer, ora com problema no pulmão. Agora a ciência está dando realmente mão à religião. E a gente vê a ciência o tempo todo provando que um câncer é devido à raiva, ódio que você guarda. Quando você tem medo, você sente isso no seu rim. O rim significa medo. Você tem medo de alguma coisa e vai sobrecarregando o teu rim. Seus pulmões, eles gritam quando você tem saudade, quando você se sente sozinho, quando você se sente jogado de lado, colocado de lado perante a família ou perante um grupo de amigos. Aí o seu pulmão grita. A ciência está provando isso. Então, os sentimentos que nós temos, eles geram problema de saúde na carne. Já pensou assim, encarne, desencarne, sempre com problema de saúde? A gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Poxa, na última encarnação eu tive câncer. Poxa, na última encarnação eu tive problema do pulmão. Na última encarnação eu tive que fazer um transplante de rim. A ciência evolui à medida que nós evoluímos também moralmente. Porque a doença faz parte das provas que o planeta tem. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa, a ciência já evoluiu em tanta coisa, por que não inventa um remédio para minha doença? Porque eu preciso da minha doença. Eu estou no planeta para passar por aquela doença. Se aquela doença não existe, eu não tenho como fazer a minha prova enquanto pessoa, enquanto espírito. Então, para esse tipo de doença não tem cura. A AIDS está aí até hoje. Eu lembro que foi na década de 80 que ela surgiu, que ela infestou. Que ela surgiu não sei quando, mas que ela começou a infestar foi na década de 80. E por quê? Porque as pessoas estavam no auge da promiscuidade. A década de 80 foi a década que o pessoal começou muito, eu posso tudo. Liberou geral. A mulherada começou com aquela história de direitos iguais. Ah, já que o homem pode tudo, eu também posso tudo. Já que o homem pode ficar tendo um monte de mulher, eu também posso ter um monte de homem. E a promiscuidade começou a tomar conta. Então a AIDS não era só uma questão de saúde, de transplante de sangue, que a pessoa, era só pelo contato do sangue, o transplante do sangue, a pessoa podia pegar uma AIDS ali. A questão não era só isso. Também. Mas era mais para conter a questão sexual, que estava muito... Tudo eu posso. Foi nos anos 80 que eu vi as meninas de 14 anos falando em transar. E eu com 14 anos, eu não sabia direito o que era isso, não. Eu entrei nessa também, entrei nessa leva do transar com 14 anos, mas não da forma que eu via. Eu ouvi as meninas na escola com 11 anos falando, em masturbação, menstruação. Eu não sabia a diferença de uma palavra da outra. Cheguei em casa, mãe, o que é menstruação e o que é masturbação? Minha mãe quase me bateu, com 11 anos. Minha mãe, o que é isso? De onde você tirou essa palavra? E não sei o quê. Eu falei, calma, mãe, eu escutei na escola. Não, isso aí eu não quero que você fale, você é pequena para isso, não sei o quê. Tá bom, mãe. Então eu não tinha muita informação dentro de casa. Mas para outras pessoas, o que faltava de informação para mim já era prática para outras meninas. Já estava todo mundo se descambando.
E descambou de tal forma que hoje alunas minhas com 10 para 11 anos, elas saem da escola de Fundamental 1 com 10 anos, elas entram na Fundamental 2, na escola do Estado, com 11 anos, quando é 12 já está grávida. Teve a primeira menstruação, já engravidou. A liberdade virou libertinagem. Então a AIDS chegou para dar uma contida. Opa, né? Vamos maneirar aí, turma. Então não acabou a AIDS até hoje. Não tem vacina, não tem remédio que acabe com a AIDS. Porque se acabar, e o pessoal com AIDS, o pessoal ainda abula, imagina sem ela. Então algumas doenças não vão embora do planeta ainda. Enquanto for de prova e expiação, algumas coisas vão continuar existindo para conter, para segurar a gente. E ainda assim tá difícil segurar, porque nós temos essa coisa presa lá dentro. Vocês vão escutar o ronco do Mike, tá dormindo aqui atrás de mim. Olha lá. E tá roncando. Tem algumas coisas que vão existir no nosso planeta ainda por muito tempo, apesar que o Chico falou que 2054, 2057 é a data máxima para que a gente vire um planeta de regeneração. O Divaldo, ele também acredita nisso. Alguns estudiosos espíritas falam que a gente talvez ainda leve mais do que 2054, 57, porque quem atrasa o passo nosso é a humanidade. Nós temos uma média de prazo, mas a gente não... Deus, ele dá todas as oportunidades para que a gente evolua para amanhã. Mas a gente atrasa o nosso passo, o nosso livre-arbítrio. E aqueles, volto a repetir, todos os vídeos que a gente fala aí, a gente vem falando, o Divaldo, ele insiste muito nessa questão da transição planetária. Aqueles que não modificarem seu comportamento, não começarem a atuar mais na solidariedade, na caridade, que não se transformarem moralmente, é a última vez que reencarna aqui. Porque aqui precisa se tornar regeneração. O planeta Terra chegou o momento. Por mais que a gente estique um pouquinho aí, né, além de 2057, não pode ser muito além, não. Nosso planeta já deu. Já existem planetas bem mais atrasados do que a Terra e é para lá que nós vamos. Nós vamos começar tudo de novo. E vamos fazer fogueira outra vez. Carregando ódio, carregando tristeza, carregando amargura. Então, séculos e séculos carregando esse sentimento de revolta. Ora um, ora o outro. Ora um persegue, ora o outro persegue. Um perdoa, o outro não perdoa. E fica essa coisa toda. Que embaraço. E são dores profundas. Você vai num psicanalista, você vai num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra, você fala, doutor, eu vi tal coisa na infância, eu não consigo perdoar meu pai ou minha mãe porque eles fizeram isso comigo. Você acha que aquilo ali é uma coisa tão difícil de perdoar, né? Numa única encarnação, você, enquanto filho, viu alguma coisa dos seus pais que não estava legal. Agora, imagina você carregar isso por séculos. É tão difícil curar uma dor numa única encarnação. Imagina várias encarnações e de graus assim, de energias, de situações tão graves, tão dolorosas. Então, o que a gente precisa fazer? Perdoar. O que a gente precisa fazer? Se perdoar, se modificar. Não é lá fora que vai ser resolvido. O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, eles ajudam, estão aí para isso. Mas eles não podem fazer nada por você que não seja você mesmo. É que nem quem tem vício. Não adianta. Você vai se trancar numa clínica, você vai tomar remédio, você vai fazer lavagem, você se interna. Mas se no seu íntimo você realmente não tiver o desejo fulminante de não, eu não vou usar mais droga, não vou mais fumar, não vou mais beber, pode fazer tudo o que for. É externo. É a mesma coisa que frequentar uma igreja, uma religião, seja ela qual for. Eu vou lá, tomo passe no centro espírita, mas eu não me transformo intimamente. Eu chego lá fora, o espírito que está me acompanhando, ele fala lá, se limpou e agora já vem deitar na lama de novo. Porque o coração dessa pessoa não muda.
Então aqui ele está deixando claro que situações de ódio permanecem em ódio por várias vidas, por invigilância, por maldade, por falta de boa vontade de transformar a si próprio. Algumas pessoas são ótimas para transformar os outros, mas péssimas para se transformar. Tudo que elas falam, elas não fazem. Eu falo que eu não sou para ser seguida porque eu peco pra caramba. Quando menos espera, a Patrícia está cometendo o mesmo erro. Aí eu olho assim e falo, não acredito. Fui reprovada de novo. Não era para ter falado isso, eu falei. Não era para ter feito isso, eu fiz. É tão difícil, gente. A gente mudar. A gente se transformar para ser uma pessoa melhor. É muito difícil, não é fácil não. Mas se eu não começar a exercitar, eu nunca vou mudar. Tem gente que fala assim, eu não quero ser espírita não, exige muito de mim. Quer que eu me transforme no ser angelical? Eu não vou ser, eu tenho defeitos, não sei o quê. Aí a pessoa nem tenta. E se você não tenta, fica pior, né? Se você tentando, você vê os seus erros, você vê suas falhas, você tenta corrigir, você tá vendo, né? O Pedro era muito... Eu dou muita risada quando eu lembro das passagens de Pedro, né? Pedro era desengonçado pra caramba. Bastava ele falar, Jesus, hoje eu não vou olhar feio pra ninguém. Hoje eu vou procurar ser bom. Hoje eu vou seguir o seu passo, hoje eu vou ser caridoso. Acontecia de tudo com Pedro, ele errava tudo o dia inteiro. Jesus olhava pra ele, né? Meu Deus, todo atrapalhado. Eu vou fazer isso, isso, isso. Ele fazia isso, 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 mas o contrário. Pedro errava o tempo todo, mas ele não desistia. E Jesus não desistia de Pedro, porque sabia que aquilo era uma imperfeição moral que tinha que ser corrigida. É como o aluno que está fazendo matemática. Ele está tentando chegar no resultado que o professor quer. Ele tenta. Não vai. Na hora que ele consegue, é uma vitória tão grande. Mas vai demorar para conseguir. Agora, duro é aquele que olha para aquela conta toda e fala, eu não vou nem tentar. O que ele vai aprender com isso? Nada. Mas se ele tentar, ele está forçando, ele está exercitando, ele está crescendo, ele está evoluindo, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Tinha algumas contas que meu professor passava, que pegava linhas, né, do caderno. Como eu sou sem paciência, não tenho muita tolerância, né, e eu não escondo isso de ninguém, eu pegava a conta e começava a fazer, ia lá, comia alguma coisa, voltava, fazia mais um pouco, assistia um filme, depois eu voltava, fazia mais um pouco, porque eu sabia que se eu ficasse insistindo sem parar, eu ia pegar a folha do caderno e ia rasgar ela todinha em pouco tempo. Tamanha é a minha falta de paciência. E quando eu fazia e não chegava a lugar nenhum, mesmo fazendo por partes, devagarinho, tentando, né? E que eu via que não dava certo, eu chegava no professor no outro dia e era sincera, professora, olha, eu tentei, mas sinceramente não é para mim. Me explica de novo aqui, porque não deu certo. Teve uma vez que um professor me deu aula praticamente particular, tadinho. Eu fui para uma outra escola, a professora começou a exigir demais e eu não conseguia dar conta. Eu cheguei nele e falei, professor, se o senhor não me ajudar, o professor que era da outra escola, se o senhor não me ajudar, eu não vou conseguir nem passar de ano, porque ela está querendo me deixar de recuperação, porque eu não consigo fazer essas contas aqui. Eu passei um dia inteiro trancada com ele numa sala de aula da prefeitura. Ele abriu a sala para nós dois. Só tinha nós dois na escola. Como eu sou grata àquele professor Edson de matemática. Não vou esquecer jamais o que ele fez por mim. Nós passamos a tarde inteira sentado, eu lá na sala de aula, ele passando lição na lousa, explicava de lá, vinha no meu caderno, explicava de novo com toda a paciência do mundo, passo a passo, para eu poder fazer minha prova de matemática. Às vezes a gente precisa de alguém que pega na mão da gente. O espiritismo, querendo ou não, ele é esse professor que pega na mão. Sabia disso? Porque além de ser consolador, ele é instrutor. O espiritismo dá algumas receitas, como Jesus deu receitas na prática. O espiritismo desenha. Tem as obras do Kardec, que nada mais são do que os desenhos. Sabe quando a gente fala com uma pessoa assim, preciso desenhar para você entender? Então, Jesus praticou. Não foi suficiente. Você está vendo a prática de Jesus? Não foi o suficiente. Então veio o espiritismo e fala, tá bom, então eu vou desenhar para você.
Aí vem as obras. Uns roteirinhos de como ser mais caridoso, de como ser mais benevolente, mais paciente, mais bondoso. Ontem o meu evangelho, vocês vão dar risada, né? Porque vocês já me conhecem um pouquinho. A palavra que veio ontem no evangelho: resignação e obediência. Quando eu olhei aquelas duas palavrinhas, obediência, resignação, falei, eu obediente? Mas nem para comer. Patrícia, você precisa comer verdura. Ontem uma amiga minha pegando meu pé. Patrícia, você precisa comer verdura, você não come verdura. Eu falei, eu não gosto. Ou seja, não sou obediente nem para comer. Que dirá para outras coisas. Patrícia, vai para a direita. Não, eu tô indo para a esquerda, que eu acho que a esquerda é melhor. Mas Patrícia, não, eu vou tentar. Vamos ver o que vai dar. Patrícia é assim. Aí quando eu li, falei, Senhor, como é que eu vou ser obediente? Burro velho ainda, né? 52 anos. Como é que eu vou baixar a cabeça para algumas coisas que o Senhor quer de mim? Ele quer que eu seja paciente, ele quer que eu seja tolerante, eu tenho que ser obediente. Resignado. Como é que eu vou sentir dor e não vou falar ai? Eu sempre falo ai, eu procuro não falar. Mas eu sinto lá no meu íntimo, Senhor, tá demais, me ajuda aí. Tem pessoas que falam assim, você não tá conversando comigo. Não, eu não tô, porque eu tô quieta. Porque se eu ficar falando, eu vou ficar reclamando. Porque dentro de mim eu tô reclamando, então eu não quero reclamar pra você. Resignação não é reclamar, mas nem aqui dentro a gente pode reclamar. Se eu tô passando é porque eu preciso passar. Tá bom, Senhor. Obrigado, Senhor. Tá doendo, mas eu tô feliz. Gente, é tão complicado essas coisas para nós, porque a gente é muito inferior. E Ele quer que a gente seja resignado. E quando a gente começa a movimentar aquelas energias um tanto negativas, nós atraímos o quê? Através das vibrações negativas. A gente tá vestido de Patrícia aqui, e eu fui José na outra vida, mas o cara com quem eu tive um problema na outra vida, como José, ele vai me achar pelas minhas vibrações negativas. Se eu tiver vibração positiva, como eu não tenho liga com ele na positividade, ele não vem até mim. Mas se eu tenho na negatividade, opa, você que era José na outra vida, Patrícia, agora eu te achei. Ele sabe o nosso íntimo, nós não sabemos, nós estamos trancados no corpo. Mas o espírito que está fora do corpo, ele vê o nosso espírito através das nossas vibrações, ele sabe quem a gente é. Então, mesmo que eu tenha sido José na outra vida, ele me enxerga como o José da outra vida, ele não está me enxergando como a Patrícia dessa vida. Pela vibração eu trouxe ele. Então, aqui está deixando muito claro que os inimigos de séculos, a culpa maior não é nem do inimigo, somos nós que atraímos eles. E por quê? Pela nossa invigilância e pela falta de mudança no nosso comportamento, do nosso interior, do nosso íntimo. Aqueles espíritas ou pessoas religiosas que fazem para inglês ver, não faz no seu íntimo. Faço caridade. Tá precisando de uma cesta básica. Eu tenho dinheiro sobrando, eu vou lá, compro uma cesta básica e mando para o centro. É um ato de caridade? É. Mas é supérfluo. É porque estava sobrando dinheiro na minha conta. Agora, eu ir lá no centro, separar alimento, montar cestas básicas para as famílias. Eu ir no centro, dar uma palestra. Eu ir no centro, fazer uma limpeza no centro, lavar uma cortina de um centro. Eu estar ligado a trabalhos voltados a outras pessoas diretamente no centro, na igreja. Sabe aquelas beatas que colocam flores no altar da igreja e quando sai da igreja vai para a praça falar mal da vizinhança? Não tem valor nenhum. Aí só vão falar assim, mas nenhum. É um princípio de atividade boa, é um princípio de transformação, mas até quando nós vamos ter princípio e não ação de verdade, transformação de verdade?
Uma vez eu fui para Pirapitingui para fazer um trabalho voltado com pessoas que têm hanseníase. Lá é um bairro, uma cidade, não sei bem dizer, eu acho que é uma cidade, Pirapitingui. E o local inteiro tem ruas, tem comércio, tem casas, é tudo de hanseníase. Todas as pessoas envolvidas naquele local têm hanseníase. E eles são isolados porque hanseníase pega e mata, né? Não tem cura. Olha só, tantos anos e não tem cura. E a gente sabe que as doenças que não têm cura têm um porquê. É necessário que elas existam. Aquelas pessoas precisam passar por aquela situação. E a primeira vez que eu fui, eu achei muito superficial. Primeira vez que eu fui, eu achei o trabalho assim muito superficial. Enchemos um caminhão com mantimento, com produto de limpeza, de higiene. Fomos até lá, fizemos um piquenique quando nós chegamos, entre nós, os trabalhadores da casa espírita. Entregamos os mantimentos e o produto de limpeza, produto de higiene. Passamos pelas ruas, cumprimentamos de longe as pessoas. Uma senhora pediu para a gente fazer um evangelho no lar dela, nós fizemos o evangelho no lar dela e fomos para o hospital entregar bolacha para os doentes que estavam hospitalizados. O coordenador do trabalho falou, olha, vocês não podem chegar perto de doente, porque é perigoso pegar a doença. Então a gente só vai lá, entrega a bolachinha, bom dia, eu vim te trazer uma bolachinha. E foi isso que nós fizemos da primeira vez. Eu falei, mas qual é o intuito do trabalho aqui com as pessoas diretamente? Ficou aquela coisa assim muito doação. Não um trabalho pessoal, né? Eu estava indo naquela expectativa que eu ia ter contato, que eu ia poder conversar com essas pessoas, que eu ia poder alegrar essas pessoas de alguma forma. E não ter esse contato frio. Eu achei um contato muito frio. E aí eu questionei o coordenador quando nós chegamos de volta para o centro. Eu falei assim, você não achou que o trabalho ficou muito frio? Porque para fazer o que foi feito, não precisava as pessoas da casa ir junto. Bastava o caminhão, umas 3 pessoas para carregar e descarregar o caminhão. E não precisava nem ter ido no hospital, porque só foi aquela coisa de, oi, bom dia, tá aqui, ó, para você. Oi, bom dia, tá aqui, ó, para você. Se eu tivesse acamado e alguém entrasse e me desse um copo com uma bolacha lá e o café com leite, eu talvez nem comeria, porque eu não conheço a pessoa, como é que a pessoa tá me dando um negócio, vai saber de onde que saiu, né? Então eu achei assim que o trabalho... Aí ele pegou e me explicou. Ele falou, Patrícia, primeiro, a gente dá o primeiro passo. Quando as pessoas se familiarizarem com o trabalho, a gente vai adentrando esse trabalho, ampliando ele, detalhando o trabalho. E só vai ficando quem exercitou e gostou. Se eu pegar pessoas, treinar elas para chegarem lá, sentar numa cadeira e bater papo já logo de cara com um doente, talvez isso assuste a pessoa que está indo fazer o serviço. Talvez seja demais para ela. Então ela tem que sentir o lugar, ela tem que sentir aquelas pessoas assistidas, né? E devagarinho participar. Aí eu entendi. E aí fez todo o sentido para mim. A casa espírita também é assim. Ninguém chega lá tomando passe direto. Você primeiro assiste uma palestra, você se harmoniza com o local, depois você entra pro passe. E dependendo do passe, o próprio médium vai falar assim, olha, você vai precisar voltar mais vezes, porque já tem um comunicante aqui dizendo que o negócio tá feio. Então não é de primeira que você vai chegar numa pessoa e falar, ó, você tá com um obsessor aí, viu? Você tem que vir aqui e tirar esse obsessor. Não. Você vai deixar a pessoa assistir palestra uma vez, 2 vezes, vai chamando a pessoa, até que esse tratamento de pouquinho em pouquinho ocorra. A nossa transformação, Deus não tem pressa. Pode ser devagarinho. Mas cabe a cada um de nós despertar e falar, não, esse devagarinho também não precisa ser tão devagar assim, né? Dá pra gente acelerar um pouquinho. Porque senão são vários séculos perdidos. Dentro dessa rixa, nós fazemos coisas boas. Não é só coisa ruim. A encarnação não é totalmente perdida. Mas às vezes a gente agrava aquela situação mal resolvida. Às vezes a gente agrava.
A gente acerta 2 passos aqui e erra 8 lá atrás. Então a gente tem que ser mais vigilante. Não é porque a coisa é devagar, que Deus não tem pressa, que também a gente não vai ter, né? Vamos relaxar e um dia, quem sabe. Já cansei de ouvir espíritas falando assim, deixa para a próxima encarnação. Essa aqui já era, deixa para a próxima. E eu falo isso também de vez em quando. Quer saber? Tem coisa que não é para mim agora não. Eu vou ter que voltar umas 10 vezes aí. Eu vi uma figurinha ontem no Facebook falando sobre isso. Um gatinho na frente do computador fazendo os cálculos, né? É uma figura, é uma brincadeira. Aí o gato na frente do computador fazendo as contas de quantas encarnações ele precisa ainda para poder ficar um gato bom. e a gente é assim. Às vezes a gente está aqui com a possibilidade, com condições de se tornar melhor, tá tudo na nossa mão, mas a gente fala assim, não é para mim não. Deixa para próxima. E nessa deixa para próxima, aí o Divaldo vem e fala, olha, tá virando regeneração esse planeta. A próxima pode ser que não seja mais aqui. Talvez você tenha que ir para um planeta mais atrasado. Você vai ter que acender fogueirinha lá no primitivismo de novo. Ninguém pode dizer que não foi avisado. Vai que a gente reencarna lá na época das cavernas de novo em outro planeta. Aí, Deus, você não gosta de mim. Não, você foi avisado. Que o planeta Terra não vai ser mais assim. E que você tem que melhorar se você quiser ficar aqui. Então é isso. Dentro desse contexto, a gente vê que o trabalho que a espiritualidade tem é muito grande. Que é importante o médium ser disciplinado para fazer um trabalho sério, né, onde a gente consiga realmente auxiliar aquele que vem em busca de socorro, mesmo contra aparentemente vontade. Se ele está junto com o encarnado o tempo todo, ele também tem uma certa vontade de que algo aconteça. No íntimo, ele tem uma vontade de fazer o mal. Mas se fizer o bem, ele também está apto para isso, ele também está aberto para isso. E o fato de colocar o espírito para dormir no final de uma conversa, tudo, hipnotizar ele, tranquilizar ele, eu vi na prática, num trabalho mediúnico. É um bem necessário. Porque senão fica batendo boca, existe aquele desgaste total, né? Então, quando ele relaxa, que ele descansa, que ele é hipnotizado e sossega um pouquinho, é trabalhado também, como a gente é trabalhado durante o sono, é trabalhado com ele daquela forma, para ver se a gente consegue ir tranquilizando ele, para que ele não queira levar a ferro e a fogo as coisas, mas que ele queira também uma mudança, porque o que ele está vivendo é sofrimento. Ele quer que o outro sofra, mas ele está sofrendo. E ninguém quer sofrer. Não é vendo o outro se dar mal que a gente vai parar de sofrer. Tem espírito que consegue fazer tanta vingança com aquele que um dia lhe causou um prejuízo e ele ainda continua se sentindo vazio, continua se sentindo triste, amargurado, porque não preenche. Você fazer o mal para alguém não vai te preencher. É momentâneo, é aquela euforia do eu consegui. Mas depois passa logo e vem o vazio, e vem a tristeza, e vem a solidão, e vem, sabe, coisas ruins, porque você está plantando coisa ruim. Pra gente só cabe o quê? Vamos nos transformar o quanto antes. Vamos aproveitar cada oportunidade. Você está com o seu inimigo na sua frente? Faça as pazes. Sai fora disso. Não se deixe levar. Porque você não sabe quanto tempo isso vai te prejudicar. Quantas encarnações isso vai se arrastar. Faça por onde? Não precisa viver de amor, beijando todo mundo, abraçando todo mundo, mas conviva com respeito. Aceite o outro como ele é. Não dá para conviver junto? Tudo bem, não conviva. Mas tente viver em harmonia. É o mais que a gente precisa. Cada qual no seu devido lugar, mas dentro de um respeito, em harmonia. Porque se você partir para cima, você está se complicando. Divaldo fala isso, né? O problema não é a pessoa não gostar de mim. O problema não é a pessoa não gostar de mim. É problema dela. O problema sou eu, se eu não gosto de alguém. Porque aí o problema está em mim. Então,
Então a gente pode até não gostar, mas vamos procurar respeitar. Vamos procurar tirar da gente esses sentimentos ruins que às vezes vêm. A maledicência, falar mal do outro. Às vezes a gente pega para criticar negativamente o outro. São energias que vão... Você pode estar aqui e o cara tá lá no Japão. Mas se você tá falando dele, essa energia tá ali, ó, colada. Vocês dois estão colados, mesmo distantes fisicamente. Então, corta isso. Isso não faz bem para ninguém. Certo? E ajuda a gente a se sentir mais leve, ajuda a gente a se desenvolver mais, estar apto, aberto para coisas boas. Acabei de ver uma mensagem que um amigo mandou para mim. Joga fora o supérfluo. Joga fora aquilo que te pesa. Ele está ocupando um espaço para que coisas boas entrem em você. Enquanto você tiver um espaço preenchido com coisa ruim, as coisas boas não entram. Libera espaço dentro desse coração aí, faz uma faxina. Tira aquilo que te prejudica. Pede desculpas, mesmo que seja um ensaio, como foi essa história de Pirapitingui que eu falei para vocês, era um ensaio para a gente se tornar pessoas melhores, bondosas, caridosas. Era um exercício. Exercita isso, mesmo que a primeira vez que você fala desculpa para alguém, seja da boca para fora. Já é um exercício. Tem que ter um começo, tem que ter um chute. Vai que acerta o gol. E se não acertar, continua chutando até acertar. Você vai pedir desculpa a primeira vez, a pessoa vai querer te humilhar, vai querer falar, eu não quero sua desculpa, não, você é falsa, você é isso e aquilo. Tá bom, mas me desculpa mesmo assim, eu tô me desculpando. Se você não desculpar, o problema é seu, mas eu já tô me desculpando. E lá dentro vai ficar aquela coisa assim, ai, eu ainda tô me humilhando pra pessoa, e a pessoa não, né? Vai ficar isso a primeira impressão, lógico que vai. Mas aí você vai lá e olha, eu tô pedindo desculpa. Na segunda vez você vai falar assim, ela é a soberba, eu não. Na terceira vez que você pedir desculpa, você vai falar assim, eu limpei meu coração, eu não sinto mais nada por você. Se você sente por mim, azar o seu. Entendeu? É exercício. Requer exercício. Não adianta você querer se desculpar com uma pessoa. Eu não consigo desculpar de coração, assim. Eu não consigo. Vai lá e exercita até você conseguir. Não existe uma fala mais perfeita de Jesus em relação a isso como aquela. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está na frente dele. Porque senão ele vai ficar com você por muito e muito tempo, inclusive séculos. E te prejudicando. Sendo um peso morto em cima de você. Cobrindo espaços que você poderia ter de coisas boas. E está sendo preenchido com coisa ruim. Fica aqui essa lição para nós, né?